Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro episódio da segunda temporada de Star Trek Picard, que voltou. E nesse primeiro episódio, né, dessa segunda temporada, que se chama Stargazer, né, fazendo aí uma referência à primeira nave do Picard, a primeira capitania do Picard, né, lá atrás, né, que a gente descobre em A Nova Geração, né, na série original, né, da Nova Geração. E qual não é nossa surpresa quando existe uma nova Stargazer nesse episódio, né? Só que uma coisa que está se tornando meio costumeira nessa nova geração aí de séries de Jornada nas Estrelas é que eles criam uma nova versão da nave, só que eles não colocam uma nova letra no final, né? O que é relativamente estranho, né? Eles deveriam continuar colocando letras, né? Tem um alfabeto inteiro de letras, né? Então eles poderiam muito bem continuar, né? Mas enfim, é uma pena que não colocam. Deveriam, na minha opinião. Mas basicamente é um episódio de apresentação. Sobre o que vai ser essa nova temporada, né? Qual vai ser a nova história da temporada? É isso que esse episódio faz. E ele se usa ali de muitos elementos nostálgicos, né? Stargazer é um bom exemplo, né? Depois a gente tem participação da Guinan, a gente tem citações de diversas outras naves e inclusive de personagens, né, como tem uma nave agora que chama Ikaru Sulu, né, então a gente tem citação de outras naves já conhecidas e agora personagens antigos que viraram naves, né, nomes de naves, o que eu acho sempre divertido, sempre é interessante, sempre é bacana, né, quando a gente pega uma dessas surpresinhas assim de roteiro, né, quando a gente pega alguma referenciazinha que é colocada de pano de fundo, desde que essas coisas sejam pano de fundo, né? Desde que seja uma brincadeira, né? Ela não seja única e exclusivamente o produto total, né, que eles estejam entregando. E esse episódio não me parece que seja só isso. Realmente o episódio tem um ritmo legal, o episódio tem uma força, né? Inclusive ele soa como se fosse um Star Trek talvez mais próximo ali dos clássicos, né? Das jornadas antigas que a gente estava mais acostumado, né? Ele tem um pouco aquele clima, né? Quase que se parece com os filmes da Nova Geração. Esse episódio tem grandes cenas de ação, tem algumas cenas de diálogo e tal. Ele soa bastante como aquela aura, né, dos filmes da Nova Geração, o que é super interessante. Eu acho que eles conseguiram ali acertar a mão em questão de clima, né, de como que a série, como que esse episódio sente pra gente enquanto assistimos a série, né? Agora, como eu sempre falo nessas novas temporadas, né, tanto de Discovery e agora colocando Picard aí no meio do pacote também, né, gato escaldado, né? Nós somos gato escaldado. Eles sempre prometem muitas coisas, né? Nos primeiros episódios das temporadas, sempre existe muito potencial, mas energia potencial até uma pedra tem, né? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? Como é que eles vão realmente desenvolver, como é que eles vão empregar essa energia que eles colocaram nesse episódio, que é a princípio muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre o episódio, né? O episódio ele começa ali com o Picard terminando uma nova colheita ali, uma nova safra do vinho dele, né? Colhendo as uvas e produzindo vinho lá na vinícola dele, na vinícola Picard e tal. O que é bacana, o Picard já deixou a vida de frota estelar para trás e está tocando a vida dele ali na vinícola, né? E existe um romance com aquela Romulana que começou a trabalhar ali com ele e mora ali na vinícola com ele, né? Existe um romance que o Picard tira o pé ali, ele dá um passo para trás e acaba não se envolvendo, né? O que coloca o tema principal dessa temporada, que é
segundas chances, né? Oportunidades que a gente tem na vida e que nós acabamos perdendo, que nós acabamos deixando de lado porque priorizamos outras coisas ou porque temos receio, temos medo de abraçar essas oportunidades, né? Medo de tomar atitudes, né? Nessas oportunidades, quando essas oportunidades aparecem, né? Então esse basicamente será aí o tema da temporada, né? Visto que meio que, pelo que já mostraram nos teasers, né? Será uma série, uma temporada de viagem no tempo, né? Então, que outra maneira melhor de termos uma segunda chance do que poder efetivamente voltar no tempo e retomar as nossas atitudes, retomar as nossas decisões, né? Para tentar guiar a nossa vida, o desfecho da nossa vida para um lugar melhor, né? Então será o tema, né? Então ele é colocado já nesse primeiro contato que a gente tem com o Picard, nesse romance não realizado ali, né? Que não vai para frente, porque o Picard não toma uma atitude, né? Ele se retrai ali e ele não dá chance para que esse romance aconteça, né? E depois a gente vai vendo diversas apresentações de que os outros personagens de Picard, né, da série do Picard, estavam fazendo. Então a gente vê cada um dos personagens no seu canto, fazendo as suas coisas, vivendo as suas vidas e tal. E aquele Capitão Rios, né, ele acaba virando o capitão da nova Stargazer, que a gente vai ver em ação logo em seguida. Logo que a gente entra na Stargazer, a gente vê que o design todo é muito mais próximo daquele design dos filmes e design da nova geração em si, das naves, né? E como que eles conseguiram atualizar, né? Sem perder muito da coesão ali com uma linha evolutiva da tecnologia, né? Então eu achei bacana. Parece moderno, parece mais nova nave, só que ela não parece desconexa com o que nós já tínhamos antes. Ela me sente como se fosse realmente uma evolução meio que natural dessa tecnologia. Depois a gente vai descobrir que essa nave é uma nave especial, lógico que tem que ser nave especial, porque ela será a nave principal da série, né? Então ela tem que ser alguma coisa especial, né? Então ela é uma nave que está ali assimilando tecnologia Borg, né? Eles usaram tecnologia Borg para para desenvolver essa nave. Então, como que isso será desenvolvido durante a temporada, a gente vai ver, né? Porque o final desse episódio já mostra que isso gera repercussões. Outra parte legal é quando eles mostram a Guinan, né? A Guinan foi para a Terra e ela abriu um bar, né? Que outra coisa que a Guinan faria, né? Ela abre um bar, né? E é bem bacana, porque o Picard vai lá conversar com ela e tal. E, mais uma vez, ele toca nesse assunto de que a série toca nesse assunto das escolhas não tomadas, né? As estradas não percorridas, né? Esse tema também que vai aparecer como última frase aí desse episódio, que a gente já vai falar sobre ela. Então, essas estradas não percorridas. E é super bacana ver a Guinan de novo, a Guinan fazendo o papel de Guinan, como sempre, né? Essa eterna companheira, essa eterna conselheira, essa grande amiga, né, do Picard, que conhece o Picard melhor do que ele mesmo, e como que essa relação dos dois aí evoluiu, né, depois de todos esses anos aí que existe entre o final dos filmes da nova geração e o começo de Picard, né? Então é bem bacana também ver o encontro dos dois. Tomara que a Guinan apareça mais pela série, não seja só uma participaçãozinha no primeiro episódio, talvez uma no último episódio, ele voltando no bar, né? Vai ser uma pena se for isso. A gente sempre quer ver mais da Guinan por aí, né? Que é uma personagem muito querida, né? E achei interessante que a Guinan também, né, aparece só na segunda temporada da nova geração. Então, agora que é a segunda temporada de Picard, é a hora da Guinan aparecer. Eu achei isso, obviamente não foi pensado, mas foi um acidente interessante. E a trama do episódio efetivamente começa, a trama da temporada efetivamente começa quando existe uma óbvia anomalia no meio do espaço, né? Sempre tem que ter uma anomalia, então aparece uma anomalia no espaço, mandando uma mensagem, né? E eles
têm dificuldade ali de interpretar a mensagem logo de cara, mas acabam, a doutora Jurati acaba conseguindo decifrar ali a mensagem, e basicamente a mensagem diz: Picard, ajude-nos, né? Então é uma mensagem de socorro, é uma mensagem de ajuda, chamando exclusivamente pelo Picard, né? O que faz com que o Picard seja levado de volta para o espaço, né? Ele que estava ali voltando, tendo a vida dele corriqueira e mundana na Terra, é lançado novamente no meio da aventura, no meio do olho do furacão. Então esse é o motivo pelo qual o Picard é envolvido na história. E não tem motivo melhor, né? O problema está chamando-o pelo nome, né? Então eu gostei desse, acho justo, assim, acho um motivo ok, né? Não é esdrúxulo o motivo, acho que funciona. E qual não é a nossa surpresa? E quando a gente ouve a mensagem e tal, a gente já sente no ar o que vai ser ali, né? A gente fala, tem cara de Borg, né? E batata, são os Borg chegando, só que não os Borg que a gente conhece, não os Borg que nós nos lembramos, e nem os Borg que apareceram ali na primeira temporada de Picard, né? É uma nova versão, uma nova encarnação ali dos Borg, né? Uma nave não cubo, né? Uma nave com um formato mais orgânico, uma nave que parece uma espécie de uma cruz inicialmente, depois a gente vê ela meio mal, assim, não dá para definir realmente o formato da nave, mas enfim, essa nave aparece e eles querem negociar, né? Eles citam ali nessa mensagem que eles um regulamento ali da federação que justamente para eles poderem entrar na federação, né, fazer parte, se tornar participantes ali da federação, né? E obviamente as pessoas têm um pé atrás com isso, são os Borg, afinal de contas, né? Eles vão querer assimilar tudo, e a Sete está ali junto, contra, já coloca que caso os Borg não consigam, né, vencer por força, eles conseguem vencer na tramóia, né? Conseguem vencer enganando, né? Mentindo, lesando por detrás dos panos, né, a princípio. Então ela já coloca que essa também é uma estratégia Borg, né, quando eles não conseguem ter o ataque, ter a assimilação na força, né, e eles ficam ali, obviamente, com dúvida se vão ou se não vão, quando os Borg não deixam muita opção, né, se vamos ou não atender. Eles só estamos mandando a Rainha Borg aí para conversar com vocês e tal, e eles a princípio estão super seguros dentro do escudo de energia ali da nave, né? Não, enquanto a gente tiver com os escudos levantados, eles não conseguem se teletransportar, né? Lê do erro, né? Os Borg se teletransportam agora através dos escudos, né? E brota a Rainha Borg na ponte de comando da nova Stargazer, né? Só que essa Rainha Borg não é a Rainha Borg que a gente lembra também, ela é uma Rainha Borg toda diferente. Quando a gente tem um close ali, parece que tem umas engrenagens numa máscara, né? Talvez o rosto dela, uma máscara que ela usa, parece meio steampunk de uma certa maneira, né? E esse novo design aí eu não curti muito não, né? Porque os Borg, eles sempre foram muito imponentes da maneira que eles eram, né? Sempre foram implacáveis da maneira como... Sempre não, né? Mas pelo menos os primeiros Borg da nova geração. Depois em Voyager, os Borg já não eram tão implacáveis assim, né? A gente semanalmente conseguia dar uns tapas ali nos Borg, mas em nova geração, os Borgs eram implacáveis, né? Era muito difícil vencer os Borg. Então, eu não gostei muito desse design não, mas enfim, vamos lá, talvez seja só a rainha que seja dessa maneira e os Borg em si sejam Borg normais, né? Vamos ver como é que vai ser. Enfim, e ela basicamente começa a assimilar ali a nave e assimilar toda a armada que vai ali para proteger e para ajudar, né? E com isso eles não têm outra opção a não ser explodir a Stargazer, né? Explodir a nave, né? Mais uma vez soa como um filme, né? Porque nave só explode no filme, né? Nunca explode na série, é só nos filmes que eles explodem as naves, né? E enfim, acabam explodindo as naves e o Picard acorda num outro lugar, né? E
na casa dele, mas uma casa dele modificada, uma casa dele diferente, né, com um quadro do Picard. A princípio eu fiquei com a impressão, será que é mais uma vez um universo espelho que eles querem mostrar, né? Finalmente eles vão mostrar o universo espelho da nova geração, né? Porque não vimos, né? Será que vai ser isso? Será que não? Só vimos nos gibis, né? Será que vai ser isso? Enfim, quando vem uma voz, né, falando ali com o Picard, e não é ninguém menos do que o próprio Q, né? Que a gente já sabia que ia aparecer na temporada, que ia aparecer nessa série, tá em todas as propagandas, não é segredo para ninguém, ele aparece no último segundo, justamente falando para o Picard, né, lembrando do Picard que o teste nunca acaba, né, os desafios, né, esse teste, o julgamento nunca acaba, né? Então, mais uma vez, o Q voltando aí, né? E eu achei uma coisa legal que eles eles colocaram desculpas justamente para Guinan e para o Q, porque que os dois estão mais velhos, né? A Guinan dizendo que ela pode envelhecer ao bel prazer, né? Então, quando como os humanos ao redor se sentem incomodados de serem lembrados da própria mortalidade, então ela escolheu envelhecer para não fazer com que os outros se sintam mal, né? E o que, por sua vez, chega e fala: Picard, você tá tão velho, eu não imaginava que você estivesse tão velho, deixa eu chegar junto, né? E ele basicamente se envelhece instantaneamente ali para chegar junto na idade do Picard. Então eles colocam motivos dentro do universo de o porquê que os personagens também envelheceram, o que é bacana e tal, mas pelo que eu achei que é um motivo mais legal de ser explicado, foi tipo uma provocação em cima do Picard do que a própria Guinan, mas o que se envelhecendo automaticamente, assim, instantaneamente, eu achei divertido. E ele, mais uma vez, toca no tema da série, no tema da temporada, que são essas segundas chances, né? Então, falando ali sobre que agora, né, que esse é a reta final da estrada não tomada, né, o caminho não percorrido, né, fazendo referência ali ao poema, né, The Road Not Taken, né, que a gente já discutiu esse poema lá em Orville, né, quando tem um episódio com esse mesmo nome, né, a estrada não tomada, né, The Road Not Taken. Então, The Road Not Taken, né, poema esse do Robert Frost, né, que fala justamente sobre essas escolhas que nós não tomamos na vida e que depois não tem mais volta, né, a gente não consegue voltar e percorrer o caminho que a gente não percorreu, né, justamente porque o caminho não será o mesmo e nós não seremos os mesmos mais, né, então tem essa leitura aí, né, Robert Frost, inclusive, que era um defensor muito acirrado ali da forma da poesia, né? Que a poesia tinha que ter a sua forma, né? Um pouco contra ali a escrita livre, né? Dizendo que a poesia em si ela tem que ter a sua estrutura mantida, né? Era esse tipo de poeta que acreditava na poesia mais pura, né? E eu acho curioso eles citarem um poema do Robert Frost justamente num episódio onde parece que eles voltam um pouco mais para a estrutura clássica, né, de jornada, né, apesar de ser uma história que vai se estender pela temporada inteira, mas soando mais com as notas que sempre Jornada tocou, né, sendo mais de acordo, né, com a melodia que Jornada nas Estrelas sempre tocou, né? Então acho curioso, acho interessante, mas ainda mantenho a minha distância segura aí com essa nova geração aí de Jornada nas Estrelas, essas novas encarnações de Star Trek que já nos decepcionaram por diversas vezes. Então, apesar de ser um episódio muito empolgante, apesar de ser um episódio que me deu esperanças, assim, nossa, será que acertaram a mão e vão manter até o final dessa temporada? Essa temporada será aquela boa, né? Tomara que seja. Eu ainda mantenho as minhas reservas e fico com um pezinho atrás, torcendo para que eu esteja errado. Tomara, vamos ver. Então, esse foi o primeiro episódio da segunda temporada de Star Trek Picard, chama Stargazer. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.